Bom, então vamos dar sequência no nosso sexto vídeo, tratando da questão do sistema eleitoral proporcional, mencionando agora e trabalhando a questão do artigo 27 da Constituição Federal, que menciona sobre a eleição dos deputados à Assembleia Legislativa. Então, de acordo com o caput do artigo 27, nos é dito que o número de deputados para a Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Aí você fala assim, meu Deus do céu, que desgrama é essa que eu não entendi nada? Então vamos tentar simplificar aí, pegando dicas aí de professores de concurso, preparatórios para concurso, para a gente conseguir calcular quanto que seria, né, a quantidade de deputados estaduais. Para entender esse caput do artigo 27 da Constituição, nós temos que pensar o seguinte, que a quantidade de deputados estaduais vai ser estabelecido em proporção aos deputados federais. Então, para que eu encontre a quantidade de deputados estaduais na Assembleia Legislativa, por exemplo, de Minas Gerais, eu preciso saber quantos são os deputados federais que foram eleitos, né, representando o Estado de Minas Gerais. E aí, os professores especialistas em concursos, especialistas em preparatórios, né, para magistraturas, etc., eles trazem para a gente duas regras. A primeira regra, eles mencionam o seguinte: olha, se aquele estado tiver até 12 deputados federais eleitos representando aquele estado na Câmara dos Deputados em Brasília, basta você multiplicar por 12. Então, digamos, né, uma hipótese aqui esdrúxula, que Minas Gerais tenha tido 8 deputados federais eleitos. Até o limite de 12, nós multiplicamos por 3. Então, os deputados que comporão a Assembleia Legislativa Estadual de Minas serão 24. Tá? Então, seria 8 vezes 3. Vamos supor, no segundo exemplo, que a Assembleia de Minas tenha 12 deputados fechados federais. Então, até 12, segundo a regra desses professores especialistas, a gente multiplica por 3. Então, seria 12 vezes 3. A Assembleia de Minas, então, seria composta por 36 deputados estaduais. A segunda regra envolve aqueles estados que possuem uma quantidade de deputados federais maior do que 12. E aí eles trazem para a gente a seguinte dica: olha, quando formos calcular a quantidade de deputados federais para estados que os possuem em um número superior a 12, basta você multiplicar o número de deputados estaduais que foram eleitos acrescendo o valor de 24. Então, exemplo, digamos que na Assembleia de Minas nós tenhamos lá 50 deputados federais eleitos. Então, nós somaríamos a esse número 50, 24. Então, o total de deputados estaduais seriam 74 deputados estaduais. Cristiano, mas por que desse 24? Por que desse 12? Não preocupa com isso, não. Vamos só aplicar a regra, que é essa regra que se aplica, tá? Então, cálculo matemático, para a gente, nós não vamos nos preocupar com isso, não. Nós vamos pegar a regra que já é estabelecida, que já é utilizada, que já é uma prática de cálculo e adotar para a nossa percepção em relação a essa identificação da quantidade de deputados estaduais que serão eleitos para as Assembleias Legislativas. Então, recapitulando. Primeira regra, se tiver até 12 deputados federais eleitos, eu vou multiplicar por 3 e vou calcular, então, a quantidade de deputados estaduais que comporão a Assembleia Legislativa. Caso um estado qualquer tenha mais de 12 deputados federais eleitos, a regra que nos é apresentada é a seguinte: nós pegaremos o número de deputados federais que foram eleitos e vamos somar mais 24. Então, em uma situação de algum estado que tenha tido, por exemplo, 53 deputados federais eleitos, basta a gente somar 53 mais 24, que teremos o total de 77 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa daquele estado em específico. Tá? Então, as duas regras são essas. Por isso também é que os doutrinadores mencionam ser esse sistema um sistema de proporcionalidade. Né? Até 12 temos uma proporção, acima de 12 temos outra. Dando sequência no artigo 27,
que não faz parte do processo eleitoral propriamente dito, mas complementa as nossas informações, né? Então, aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 27. Será de 4 anos o mandato de deputados estaduais, aplicando-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Segundo o que os especialistas da área do direito eleitoral nos mencionam, eles falam o seguinte, olha, vamos pegar do artigo 53 até o 56 da Constituição Federal, que a gente vai adaptar esses artigos para o contexto das assembleias legislativas e as regras que são aplicadas pelos estados. Tá? Então, seria nesse contexto que a gente teria a aplicação do artigo 45, parágrafo 1º. No parágrafo 2º, ele vem tratar da questão dos subsídios. Tá? Então, olha para você ver. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, ou seja, cada Assembleia Legislativa de cada estado vai especificar o subsídio que os deputados estaduais irão receber. Mas olha aqui, ó. Na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para deputados federais, observado o que dispõe o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, artigo 57, parágrafo 7º da Constituição, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. O que a gente precisa fixar a respeito desse parágrafo 2º do artigo 27? O valor máximo do subsídio do deputado estadual corresponde a 75% daquilo que um deputado federal recebe. E quem estabelece esse valor do subsídio são as respectivas assembleias legislativas. Ok? O parágrafo 3º desse artigo 27 menciona para a gente que vai competir às assembleias legislativas dispor sobre o seu regimento interno. Polícia, aí tem as polícias legislativas, né, que acontecem e existem nas respectivas casas, serviços administrativos de sua secretaria e promover os respectivos cargos. Por sua vez, o parágrafo 4º nos traz que a lei vai dispor sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. Ou seja, no processo legislativo estadual podem haver iniciativa popular no sentido de regular, né, o processo legislativo estadual. Ok? Então, a gente mencionou aspectos relacionados ao artigo 27, caput, que é específico para a eleição dos deputados estaduais, mencionando como que se dá essa proporção, né? Recapitulando, até 12 multiplico por 3, acima de 12 eu vou somar mais 24 para encontrar o número de deputados estaduais, tomando por base a quantidade de deputados federais que foram eleitos, ok? Nós vamos dar sequência aqui, vamos dar um break e vamos voltar para o nosso 7º vídeo, tratando aí das eleições dos deputados distritais. Um grande abraço e até daqui a pouco.